Boa noite, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar os recados da casa para vocês. A casa tem palestra todos os dias, os horários estão no nosso mural ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem quiser passar no atendimento fraterno, é só chegar meia hora antes da palestra. Quem for receber passe à distância também é necessário passar no atendimento. Na área social, nós ajudamos 87 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês. Gostaria de agradecer a todos que ajudam e solicitar que continuem, pois precisamos muito. Para esse mês, o que nós estamos mais precisando é leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. São 700 quilos de alimento por mês. Quem quiser conhecer nosso trabalho e participar também do nosso trabalho com moradores de rua, todos os sábados, a partir das 16h30, tem entrega de lanches aqui no Carandiru. Nós temos também a ação entre amigos esse mês para ajudar nossos trabalhos sociais. Nós temos a rifa de Páscoa, que é uma cesta de Páscoa. A rifa custa R$10. O sorteio é pela Loteria Federal, dia 28 de março, uma quarta-feira. A renda é em benefício de nossa área social. Participe e deixe sua Páscoa mais doce e feliz. Tem ovos de Páscoa, deliciosos bombons, barrinhas e pão de mel. É só procurar um dos nossos trabalhadores. Venham estudar conosco. Temos também o curso básico de doutrina espírita, de quarta-feira, às 20 horas. As inscrições via atendimento fraterno até 15 de março. Em nossa livraria, temos livros de codificação, romances, livros usados e o livro Mirabelle, volume 1 e 2. Quem quiser participar também. Agora aqui uma pergunta para vocês. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Levanta a mão. Todo mundo? Tem alguém que não faz? Bom, mas eu vou falar então se tiver alguém da internet. É muito importante que façamos o Evangelho, nosso lar, para harmonizar nossa casa e todos os que ali residem. Se alguém não faz ou não sabe como fazer, venha conversar conosco ou via atendimento fraterno, que falaremos a respeito. Eu peço, por gentileza, que desliguem os aparelhos de celular. E agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos deixar tudo lá fora. E vamos entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Que possamos cada vez mais aprender e evoluir. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra hoje é Máscaras, com a Leda. Bem-vinda, Leda. Boa noite a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, à nossa Casa do Caminho Santana. E como a Luciana disse, o tema é máscaras. Então é um texto da redação do Momento Espírita. E o texto começa com uma pergunta. Será que nossos comportamentos é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem conosco? É uma pergunta, né? Não podemos responder a pergunta, senão encerra a palestra aqui, né? Então fica essa pergunta no ar e a gente vai discorrer sobre o tema máscaras, né? Máscara. O que é uma máscara? Cada um pensa numa máscara. Ela nos remete a um disfarce, não é isso? Um disfarce, uma dissimulação. Geralmente, quando a gente fala em máscara, a primeira coisa que nos vem à mente é uma fantasia. É uma máscara para uma festa, para uma diversão, não é isso que vem à nossa cabeça? Então eu me modifico. Agora, essa máscara, por trás dessa máscara, a minha intenção, ela pode ser boa ou não. Eu posso ir para uma festa colocando uma máscara, me disfarçando com ela. Eu posso ter uma intenção simplesmente de me divertir. Ou eu posso ter umas outras intenções, né? Umas intenções não tão saudáveis, para que ninguém me reconheça.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Pode ser para o bem ou para o mal, essa máscara. Então, me remete a essa festa. Mas, se nós formos aprofundando nesse tema, a máscara não é só festa e alegria. A gente tem que dar um enfoque da máscara como proteção também. Quem é que usa uma máscara num ato cirúrgico? É um médico, né? É uma medida profilática. Então, o cirurgião ele usa uma máscara para proteger o paciente que ele está operando e para se proteger também das bactérias, dos vírus. Então, essa é uma outra função da máscara, como uma proteção também. Quando existe uma epidemia ou uma pandemia grande, como essas que nós tivemos aí há pouco tempo, de febre amarela, de dengue, como é que a gente vê muitas pessoas com máscara, né? Nas ruas, ou quando uma poluição é muito intensa, é uma máscara para proteger mesmo a saúde, né? Um outro uso de proteção dessa máscara também, vocês já viram quando um apicultor ele vai tratar com as abelhas, vai até a colmeia, o que ele faz? Ele usa não só a máscara no rosto, como no todo o corpo, para se proteger das picadas, que pode ser fatal, se ele tiver alergia. E no período, essa máscara não é só atual, ela vem desde o período medieval. As armaduras, lembra lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já nos fala do duelo. Como que eles duelavam? Em cima de um cavalo, com armadura e máscara, para se proteger da espada do outro, que podia até furar o olho. Então, nesse sentido de proteção. Então, essa máscara, desde esse tempo medieval, ela vem para hoje, para o nosso tempo contemporâneo, uma máscara virtual. Será que ela modificou tanto dessa coisa medieval, daquela máscara de ferro que se usava nos duelos, para hoje, né? Sim. Qual que é a nossa máscara virtual hoje? Se não as redes sociais. É uma máscara ou não é uma máscara? Pensa cada um. Como que se procede diante de uma rede social? É uma máscara virtual. Por quê? Porque todo mundo está bem, todo mundo está feliz, todo mundo viaja, todo mundo come bem, todo mundo tem um relacionamento lindo, maravilhoso. Alguém vê foto, alguém vê postagem de alguém doente? Não, pelo menos eu na minha não vejo. Então, todo mundo bem feliz. E o que acontece? Os espíritos dizem que isso colabora até para um estado depressivo de quem não for muito centrado na sua vida. E se focar nessa máscara virtual alheia. Por que só ele? Porque ele está bem, por que acontece isso e comigo não? Então, vocês percebem que cada período, né, o perigo vai se modificando, é diferente hoje. Então, as pessoas se desconectam de si, deixa de se mostrar aquilo que realmente é, suas tristezas, seus anseios, para projetar aquela figura feliz, aquela figura bem-sucedida. Então, hoje, a preocupação de todo mundo é ser bem-sucedido, é se dar bem no trabalho, é ser feliz, é obrigação de todo mundo. Ser bonito, se apresentar bem. Então, é um mundo de aparência. Então, é uma máscara virtual. É uma aparência que se coloca para quê? Para não mostrar o verdadeiro eu. Então, é esse mundo virtual. As pessoas até falam, eu tenho tantos amigos na internet. Milhares de amigos. Irreais. Irreais. Então, acho que todos vocês já ouviram essa frase, que as redes sociais, elas aproximam aqueles que estão longe e afastam aqueles que estão perto. Não é isso que tem acontecido conosco? Se não tomarmos cuidado, porque ela tem também uma função muito boa. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Se não cuidarmos... Então, esses estudos psiquiátricos estão abrangendo essa parte dessa rede social. O que acontece com as pessoas? A depressão. As pessoas perdem o entusiasmo, falam, não, eu não vou conseguir nunca
ter tudo isso que o outro tem. Eu não vou conseguir ter o que a sociedade está cobrando de mim. Esse sucesso, essa alegria, eu preciso estar bem sucedido, feliz sempre. Então eu não vou conseguir. Então entra num clima assim de desencontro consigo mesmo. Porque não consegue ser aquilo que os outros aparentam ser. Então, essa tecnologia, nós precisamos ter muito cuidado com essas máscaras sociais também. Analisarmos com muito critério aquilo que nós vemos nas redes sociais. Também existe um outro tipo, sim, as máscaras comportamentais, essa é claro, nós vamos falar muito delas, né? Das formas de comportamento. Mas existe também um outro tipo de máscara, que são as máscaras espirituais. A doutora Marlene Nobre, ela tem um livro que diz assim, Obsessão e as suas máscaras. Obsessão e as suas máscaras. Quer dizer, os espíritos, eles também se mascaram para se apresentar a nós. Também. Eles vêm com aquela conversa sutil, com aquela sutileza. Geralmente, esses irmãozinhos nossos, menos esclarecidos e menos evoluídos, que querem chegar até nós, qual é o caminho que eles fazem? Eles não vêm dessa forma contundente, falando coisas que nós já detectamos que são erradas. Eles vêm de uma forma sutil, colocando, estimulando ideias, aquelas ideias pequenas na nossa cabeça, que se nós não cuidarmos, aquelas ideias vão crescendo e depois de um tempo que nós agasalhamos essas ideias, vai acontecendo uma grande obsessão. Então são essas máscaras espirituais, que às vezes descuidados que nós somos, como a Luciana falou, deixamos de fazer nossas orações, aqui parece que não é o caso, que todos fazem, né? Deixamos de fazer essa conexão com o alto, as nossas preces, e deixamos esse canal aberto para que esses amiguinhos inferiores se cheguem até nós. Nós damos essa guarida e eles chegam. Então essas máscaras espirituais, também nesse sentido. Agora, para a espiritualidade, nós não usamos máscara, porque os espíritos nos conhecem. Quando nós temos esse desdobramento, estamos no plano espiritual, durante o sono físico, por exemplo, nós nos apresentamos exatamente como nós somos. Todos conhecem o Nosso Lar? Tem alguém que não conhece o livro Nosso Lar aqui? Todos conhecem? Vocês lembram daquela parte, tá? No começo, quando André Luiz está desesperado, que ele quer pedir para o Clarencio trabalho, porque ele está há muito tempo ali na colônia espiritual sendo tratado, ele vai pedir trabalho para o Clarencio, né? Ele precisa fazer alguma coisa, que ele está se sentindo muito assim, inútil no plano espiritual. Então ele senta diante do Clarencio, que é o mentor, e ele diz que precisa, que ele quer um trabalho para se ocupar. E o que vier está bom. Não é assim que ele diz para o Clarencio? Que o que vier. O que o Clarencio responde para o André Luiz? Você pede uma coisa com a boca, mas o seu coração está pedindo outra. Então, conosco é assim. Os amigos espirituais, eles nos conhecem desnudos, sem máscara. Os nossos verdadeiros sentimentos, pensamentos, as nossas intenções são conhecidas da espiritualidade. Então, por isso que lá no plano espiritual, quando nós fazemos esse compromisso antes do berço de aqui estarmos, então nós vemos de uma forma diferente do que quando nós aqui chegamos. Porque nada interfere, nós estamos desnudos, nós sabemos o que será bom para nós, as nossas necessidades, o corpo que nós vamos necessitar para essa nossa jornada terrena, o mesmo espírito, ele vem de uma forma diferente. Ele vem de uma outra maneira, para quê? Para que possa cumprir esse papel, para que essas novas condições sejam adequadas à sua estada aqui. Então, essas várias máscaras variadas que usamos, né? Nós muitas vezes dizemos que é para nos defender, não é assim que a gente fala? Eu ponho uma máscara para me defender dos meus inimigos. Não é assim que a gente fala? A defesa dos inimigos. Mas
nós sabemos, né? A doutrina nos mostra que o nosso maior inimigo, aonde que ele reside? Dentro de nós. Nós somos o nosso maior inimigo, porque às vezes nós truncamos o nosso desenvolvimento, nós nos sabotamos. Nós sabotamos a nossa alegria, a nossa vontade de viver, o nosso progresso. Nós nos sabotamos porque não nos achamos dignos, não nos achamos capazes e nos sabotamos. Então, reside dentro de nós. Então, nós temos que nos abrir para a vida. O Evangelho é um livro de bênçãos, de alegria. Ele nos mostra as nossas potencialidades. Jesus, quem que ele escolhia para o acompanhar? Como seus apóstolos. Ele não escolheu os melhores. Jesus não foi em nenhum templo buscar ninguém para caminhar com ele, para pregar suas lições, seu evangelho. Ele não foi em nenhum templo. Ele procurou aquelas pessoas do povo. Aliás, quando Jesus esteve no templo, que ele viu os fariseus, qual foi a reação de Jesus? Com as suas máscaras, expulsou do templo, como vendilhões, dizendo: víboras, raça de víboras, vocês, hipócritas, porque aquela máscara de santo, falando, conhecendo as leis e agindo de uma outra forma, né? E ele dizia: vocês são túmulos caiados por fora, bem pintadinhos de branco e podres por dentro. Porque Jesus enxergava. Então Jesus não queria a perfeição, a bondade, como hoje nós somos exigidos atualmente, como nós falamos através da mídia, né? Exigindo que sejamos felizes, que sejamos perfeitos. Jesus não exige isso de nós. Jesus sabe das nossas dificuldades e dos nossos limites. Então, ele sabe aquilo que nós temos condição de dar. Então, não precisamos de máscara para a espiritualidade, de forma alguma. Então, quando nós vendemos uma imagem que não condiz com a nossa verdadeira, aparentamos uma coisa e no íntimo somos outra, o que acontece? Esses sentimentos dissimulados, essa dicotomia de aparentar uma coisa e no íntimo ser outra, ela causa conflitos íntimos. Esses conflitos que eu fico desassossegada, eu não me sinto bem, eu perco o meu eixo, o meu eu. Eu perco essa conexão comigo mesmo, que é tão importante. Falando das máscaras, a máscara, ela me projeta para fora. E a doutrina, ela quer me projetar para dentro, ela quer me chamar para dentro para saber meu eu, a minha essência, aquilo que eu sou verdadeiramente. E aquilo que ainda eu não sou, por enquanto, para que eu possa trabalhar para vir a ser. Então, mostrar essa verdadeira face, né? Então, esses conflitos nós precisamos terminar com eles. E como? A gente fala numa doença, a gente fala, e a profilaxia? Quer dizer, o tratamento para não adoecer, né? Qual é o tratamento para eu ficar bem? Em primeiro lugar, isso que nós dissemos é cuidar de mim. Olhar para mim, porque eu não posso cuidar do outro se eu não estou cuidado, se eu não cuido de mim. Então, olhar para o outro e saber... Tem algumas coisas, o meu papel aqui encarnado nesse momento, o meu papel não é mudar o outro. Eu posso auxiliar o outro a mudar, não com nenhuma regra, nenhuma norma, de espécie alguma. A única maneira que eu tenho de auxiliar o outro a mudar é com o meu comportamento. É o outro olhando o meu comportamento, gostando e querendo mudar também. Porque o comportamento do outro... ele foge do meu controle. Eu não posso impor nada. É a lei do livre-arbítrio. Cada um tem a sua condição, exceto no caso de criança, que os pais, os adultos são responsáveis, mas senão cada um tem o seu caminhar. Então, as ações, os erros, os sentimentos, as ideias, as crenças dos outros eu não posso mudar. Eu chego na doutrina espírita, é uma maravilha. Eu ouço o evangelho de Jesus, aquilo me abastece, aquilo eu fico maravilhada. Aí eu quero chegar em casa, na família, e quero fazer com que o outro sinta aquilo que eu estou sentindo. Não pode ser. Mas, quando ele perceber que eu estou modificado, que eu estou mais alegre, que eu estou mais calmo, mais tranquilo, aí sim
é o passo para a sua mudança. Não forçando. Só mudo a mim. A outro foge do meu controle. Então, se fala também, quando eu coloco uma máscara de julgamento, né? Os amigos espirituais falam que eu me coloco a máscara de juiz para julgar os outros. O que acontece? Tem uma lição que eu achei tão bonita. Numa sessão espírita de uma casa, já estava perto de começar a mesa posta, aqueles centros que tem a mesa posta, o dirigente sentado, já aquela música preparando o clima para iniciar a reunião da noite, né? Entra o mendigo bêbado, completamente bêbado, trôpego, mal cheiroso, que vivia na rua. Chegou e deixava, era hábito da casa, deixar as primeiras cadeiras livres, né? E ele vem lá do fundo, o salão todo tomado, vem e senta na primeira cadeira. E começa a cantarolar, e começa a atrapalhar a reunião. E todo mundo olhando assim, com a máscara do juiz, julgando. Como assim? Olhava para a pessoa e olhava para o dirigente. Como assim? Não vai ter uma atitude? Não vai colocar ele para fora? Nisso, vem a mãe dessa pessoa desencarnada e fala: acolha meu filho, porque só hoje eu consegui trazê-lo até aqui. Então a mãe, imagina o sacrifício que ela fez para trazer aquele filho da rua, tirar, colocar ele ali, no sentido assim de ter um atendimento naquele momento, e quantos julgando que ali não seria o lugar dele. Então nós nos colocamos no lugar daqueles sentados. Quantas vezes, né? Quantas vezes essa máscara não nos cabe? Se não coube Jesus, imagine a nós, né? Imagine a cada um de nós. Então, essas máscaras sociais, essa conexão comigo, sabendo que eu preciso a cada dia melhorar um pouquinho. Como que eu lido com as minhas emoções? Será que eu só preciso de aplauso? Será que quando tem alguma crítica, como é que eu encaro essa crítica? Diz que os críticos são os nossos maiores professores, né? Não são aqueles que nos aplaudem e que nos admiram. São justamente aqueles que nos mostram os nossos pontos negativos, né? Como eu ajo diante do meu medo, né? Diante do perdão, se eu consigo perdoar. Tudo isso eu tenho que me analisar para poder me desarmar, para poder ser eu mesmo, tirar aquela... Porque muitas máscaras são de ferro ainda, né? São máscaras medievais que nós trazemos desse nosso passado da humanidade que a gente vem caminhando. Então, essas máscaras pesadas que a gente tem que tirar e fazer a leveza, substituir por uma leve que seja de festa, né? Que seja para alegria, para cantar, para aproveitar para um baile de máscara, né? Da vida, aproveitar essa beleza que a vida nos oferece. Então, essas posições que nós tomamos, essas máscaras que colocamos, quantas vezes uma máscara de superioridade, uma máscara de agressividade que eu coloco, ou que colocamos, ou que alguém coloca, por trás dessa máscara pesada está uma fragilidade. Você sabe com quem está falando? Não precisa. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso perguntar para o outro, porque eu sei quem eu sou. Então, esse desarmar, essa agressão, essa máscara daquele que humilha o outro, rebaixa. Por que se rebaixa o outro? Porque você quer. Porque você não se sente na altura dele, então você quer diminuí-lo, né? Então, todas essas máscaras sociais, que elas precisam ser tiradas, ser suavizadas da nossa vida. A doutrina fala tirar, para que essa atitude que nós tomamos, essa atitude emocional, ela nos traz saúde, nos traz bem. Porque esse peso emocional, às vezes, ele é muito mais dolorido do que uma dor física, que uma doença. Então, essa mudança, essa catarse que nós fazemos, e cada vez que tomar uma atitude dessa, né, de juiz, com essa máscara pesada,
lembrar. Quando eu olho para o outro com uma dessas máscaras, lembrar sempre que o outro é o meu espelho. Aquilo que eu já superei não me incomoda mais, porque eu entendo no outro. Mas aquilo que eu critico no outro é porque ainda está me incomodando. Então, os amigos espirituais dizem que o outro que eu olho é o meu espelho. O que me incomoda? Então, aí que eu vou ter que trabalhar, que eu ainda não resolvi. Ele ajuda eu me encontrar. E onde que eu verdadeiramente me encontro? Onde que eu sou realmente eu, verdadeiramente eu? Às vezes na casa espírita não somos. Bom, eu falo, sempre brinco, né, e digo que a casa espírita é marmelada, porque estamos, né, com os pares, com os iguais, que todos querem a mesma coisa, melhorar, é fácil. Mas dessa porta para fora, que é o nosso desafio, não é aqui dentro. Mas aonde nós somos realmente quem nós somos, é dentro do nosso lar, é na nossa casa. Na nossa casa, a gente chega, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Tira o sapato, não é isso? Vai tirando o que está incomodando, se eu tenho colar, eu vou tirando o relógio, eu vou me despindo fisicamente dos objetos, da roupa, vou tomar um banho, e aí eu me mostro como eu sou. Como que eu me mostro? Primeiro, que dentro do meu lar, eu não estou sozinha. Eu tenho acompanhamento, eu tenho uma nuvem de espíritos que me observam, que estão ali junto comigo vendo quem eu sou. Esses irmãozinhos da espiritualidade, uns daqui da casa, outros que nós levamos, outros familiares, enfim, estão lá. Então, a hora que eu estou dentro do meu lar, eu não preciso agradar ninguém, porque eu não tenho chefe, eu não tenho interesse, eu não tenho nada. Então, de acordo com as minhas atitudes, as minhas ações, o meu comportamento dentro do meu lar, é aí que eu sou. Aí a minha máscara cai. Como que eu faço as coisas? As minhas atitudes. Eu vou fazer algo, eu faço com raiva. Eu posso lavar uma louça com raiva, batendo o prato, jogando o talher, com muita raiva. Ou eu posso fazer com tranquilidade, com leveza, e fazendo o meu trabalho, até com gratidão a Deus de eu ter saúde e estar podendo realizar aquele trabalho, não estar em cima de uma cama. Como é que eu trato o outro? O outro, eu não preciso dissimular, eu não preciso tratar bem, ficar de beijinhos e abraços. Mas como que eu trato? De uma maneira carinhosa, gentil. Né? Então, os espíritos, né? Nós não escondemos nada deles, nada. Eles estão vendo o nosso verdadeiro eu, desnudo, sem máscara, dentro do nosso lar. E aí, os espíritos dizem o seguinte nesse texto: coloca a máscara da bondade, para que ela possa deixar em nós marcas profundas de bondade, de gentileza, mudando a nossa paisagem íntima de forma definitiva. De tanto que você usa essa máscara boa, porque a máscara a gente viu que não é só ruim, tem a máscara boa. Conforme nós vamos usando assim frequentemente essa máscara boa de bondade, de gentileza, ela vai se incorporando à nossa maneira de ser. Os espíritos dizem. Então, use dessa máscara, comece a usar no lar dessa máscara de bondade, de gentileza, que ela vai se incorporando. E nós encontramos lá na epístola de Paulo aos Hebreus, ele diz uma coisa maravilhosa que vai muito bem com esse nosso texto da noite. Paulo diz o seguinte na sua carta aos Hebreus: Deus julga as disposições e as intenções do coração. Não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto diante de Deus e seus olhos. É a Deus que devemos prestar contas. Não preciso dissimular, porque ele sabe no íntimo. Paulo, carta aos Hebreus. Então, para Deus, ele nos conhece a fibra mais íntima da nossa alma. Ele nos criou, ele sabe das nossas potencialidades, do que nós somos capazes, sabe também do que, por enquanto, do que temporariamente ainda não temos condições. Né? Então, nós voltamos ao nosso texto, né, dizendo que um dia nós teremos que nos despojar de todas as máscaras, o texto diz. Teremos que nos despojar de todas elas e nos mostrar tal como somos, como os espíritos nos veem, que nós seremos assim o tempo todo, em
em todo o nosso comportamento, em todos os lugares. E isso vai acontecer com a nossa evolução. À medida que evoluirmos, assim nós seremos, não precisaremos mais de máscaras. E então a gente remete agora, para encerrar, aquela pergunta que nós começamos, o texto que os espíritos fazem. Será que o nosso comportamento é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem conosco? Sim ou não? Deveria ser, né? E um dia será. Que Jesus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário para fazer sobre o tema? Enquanto vocês pensam, vou ler uma pergunta aqui da internet, do Lourenço. Leda, boa noite. Abraço a todos os presentes. Me permita, há diferentes máscaras que utilizamos durante a vida, tais como o controlador, aquele que por um conflito vivido quer assegurar-se que todos evitarão novamente. O rígido, que possa ter sofrido uma questão de injustiça, e assim são várias as circunstâncias que nos levam a vestir a máscara. Leda, será tudo isso uma questão de superar o medo, podendo nos ajudar a superar o trauma? O que você pensa sobre tudo isso? Bom, em primeiro lugar, mandar um beijo para o Lourenço, para a Leia, né? Um beijo aqui de São Paulo, lá para o Maranhão, né? Um beijo que tem que chegar assim, né? Um beijo grande para você, saudade. Lourenço foi nosso companheiro aqui muito tempo, né? É isso mesmo que você falou, né, Lourenço? Por trás de uma máscara existe alguma coisa, né? Existe uma intenção, que pode ser boa ou não, né? Eu posso tentar, muitas vezes, atrás de uma máscara, tentar, como nós dissemos, modificar o outro. Mas isso não vai adiantar, que eu não modifico, porque cada um, só ele pode se modificar, né? Então, essas máscaras, realmente, por trás delas, é o medo. É o medo que se encontra. Porque quando eu não tenho medo, eu vou, como diz, eu vou de peito aberto, né? Eu vou de peito aberto, eu não preciso de simular nada. Então, o medo faz isso. O medo também me faz colocar máscaras, como nós falamos muitas vezes, até de agressividade, de superioridade, né? Como você disse, né? Na sua questão, é isso mesmo. E a gente te agradece, você e a Leia, essa sempre contribuição, né? Tão bem-vinda para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Aproveitar, então, mais um pouquinho e falar sobre o assunto, né? E a gente avalia o que vem escrito nos nossos livros, que a gente lê no estudo, e até meus amigos espirituais têm falado para a gente, que a gente, às vezes, acaba colocando essas máscaras, né? Não se conhece, e aí vai para o mundo espiritual, né? Nós próprios, a gente fala que a gente sempre coloca para os outros, né? Nós que estamos nesse trabalho de tentar melhorar, de tentar ajudar, a gente acaba indo para o outro lado e não se conhece, né? Às vezes até com essas máscaras, né? O que a gente pode fazer, no geral, para ir melhor para lá. Isso mesmo, isso que a gente falou mesmo, né, Mauri? A gente olhar para nós, né? Tudo aquilo que eu tiver a intenção de fazer pelo outro, primeiro que eu tenho que fazer por mim. Primeiro me conhecer, primeiro me melhorar, né? Porque é só através, como a gente falou mesmo, da minha mudança é que o outro vai ver e perceber. A gente não consegue mudar ninguém à força, né? Ninguém à força. Não existe decreto, não existe meio, não existe força bruta que faça o outro mudar. Existe sim o amor e o exemplo, né? Que são os únicos recursos que nós temos, o amor e o nosso exemplo, né? Então, assim, quando a gente fala máscara, né, a gente fala das diversas situações que nós vivemos, né, dos papéis, inclusive os papéis que nós desempenhamos na sociedade. Porque cada um de nós desempenha muitos papéis. Papéis de pais, de irmãos, de filhos, de colegas de trabalho, de espíritas dentro de uma casa espírita, de amigos, né? São muitos papéis. E cada grupo, e cada lugar, o nosso desempenho, ele até precisa ser diferente. Eu não posso ter esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui entre nós, num evangelho, numa palestra espírita, numa reunião social. Não cabe isso lá. Né? Onde as pessoas, muitas vezes, estão bebendo, estão extrapolando, e você está ali no meio. Você não está concordando, não está gostando disso, mas você vai fazer um sermão? Você vai fazer uma palestra ali? De jeito nenhum. Né?
Então, você se porta de uma maneira discreta, como você acha melhor, adequado, conveniente, né? Agora, numa casa espírita, o inverso também é verdadeiro. Você não pode chegar aqui com um copo de bebida, com um cigarro na mão, contando piada, anedota. Não é local para isso. Então, nós temos papéis sociais diferentes. Da forma como eu me comporto, às vezes, com um terapeuta ou com um amigo muito íntimo que eu preciso desabafar alguma coisa, não é da mesma forma que eu vou me comportar com o filho. Que eu não posso pôr aquele peso que eu tenho na alma, no peito, para aquela criatura que ainda é frágil e que não pode me ajudar. Então, eu desempenho muitos papéis. Mas cada um desses papéis tem a minha essência. Eu, Leda, estou aqui hoje, aqui diante de Jesus, fazendo uma palestra. Eu mesma vou estar mais tarde num supermercado. Eu mesma vou estar nessa tal dessa festa. Num futuro, que eu vou ser convidada, vou estar. Então, mas a essência é essa. A essência nossa. A gente tem que levar essa essência que a gente tem que mexer. Nesse nosso eu interno. Esse que tem que crescer. Não a aparência. Não mostrar bonitinho de um lado, bonitinho de outro, ou severo do outro lado, não. Mas modificar nessa essência. Esse que é o nosso progresso. Essa que é a nossa tão decantada reforma íntima, que eu preciso passar por todo. Aliás, no Livro dos Espíritos tem uma questão. Por que Deus permite que os bons convivam com os maus? Está lá a resposta que os Espíritos deram para Kardec. Qual seria o mérito de conviver somente entre os bons? Não teria mérito nenhum. Então, a gente tem que conviver com todos e saber o que é melhor para cada um de nós. Então, essa essência, Mauri, que a gente tem sempre que ter. Deu para responder? Leda, é difícil ser espírita, né? É difícil ser cristão, né? É difícil. É difícil? É muito difícil. É o passo mais difícil que você dá, é você ser cristão, é você ser espírita. Em relação à palestra da máscara, eu acho que ela começa a cair para a gente, mesmo que a gente tente colocá-la novamente, quando você começa a ter a consciência de que você fez algo, que no seu íntimo você sabe que desagrada, aquela situação que desagrada os princípios de valores novos que você começou a adquirir, que é da doutrina, que é ser um cristão. Exatamente. Acho que quando isso já toca no seu coração, mesmo que seja, você já fez, putz, já derramei o copo. Mesmo que você dê um passo, eu acho que só quando já de bater dentro de você, essa máscara ela já começa a mudar. Ela já começa a clarear. Então, só o fato de você estar presente, de ter a consciência, e aí um livro que eu queria indicar é Em Meu Lugar, o que Faria Jesus? É exatamente isso. Ocorre uma história dentro de uma casa espírita em relação às máscaras. Não é porque estamos aqui somos melhores que os outros ou que possamos fazer alguma coisa diferente. Esse é um livro fantástico. De forma alguma. É para derrubar qualquer máscara. Isso, obrigada da colaboração, que isso não foi uma pergunta, foi uma colaboração. E isso que você fala, né, esse eu profundo, é o self, né, que Joana de Ângeles fala. O self é o espírito. É esse que veio para ser modelado e modificado, aperfeiçoado, aprimorado. É esse, né? É o nosso self. Quando a gente encontra a consciência que é esse eu profundo, aí a gente está no caminho certo. Já deu. Aí não tem teoria que resista, né? O quê? Ilumina a aura, claro, claro. Nós temos um companheiro lá no André Luiz, não sei se eu já contei aqui, que ele faz trabalho, como é que ele chama? O cineasta. O André Marosso, que fez esses filmes espíritas, né? Ele é nosso companheiro lá no André Luiz. E ele faz trabalho no Romão Gomes, no presídio. E tem as salas, tem o dia do encontro ecumênico, então tem as salas dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas. E ele falou que a sala dos evangélicos bombando, eles cantando, a sala dos católicos menos gente e tal. E
Os espíritas pouco, né? E ele viu que um rapaz que frequentava as aulas dele ali, né? Do espiritismo, se debandou para o evangélico, né? Aí ele quis saber, ele chamou e perguntou por quê. Não foi questionar nenhum outro, mas esse que já tinha ido. Ele falou, sabe por quê? Porque é muita responsabilidade ser espírita. A gente vai lá, a gente canta, a gente espera tudo de Deus. Aqui não, eu tenho que fazer. Deus não me dá. Eu tenho que fazer. Então é muito difícil ser espírita. Ele falou. O rapaz falou para ele, e assim é muito difícil. Que a gente se cobra. Exatamente, a gente se cobra. Não tem responsável, sou eu. Muito será que ainda tem muito cuidado. Exatamente, Jurandir, exatamente. É de ser inimigo mesmo. Você começa a ser inimigo. A gente fica... Você muda. Obrigada, viu, Leda? Uma boa noite, queridos. Que Jesus nos abençoe. A nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. E agora, depois desses ensinamentos, vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrando por todo o planeta Terra e seus governantes. Vamos vibrar muita paz por aqueles países que ainda estão em guerra. Que um dia tudo isso possa acabar e eles fiquem em paz. Vamos mentalizar aquelas pessoas que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Muita luz para elas. Passando pelos hospitais, por aqueles que estão enfermos. E vamos mentalizando os nossos lares, os nossos entes queridos, vibrando muita paz e harmonia a eles. Vamos passar também pelo nosso ambiente de trabalho. E assim, vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.